Muito bem. Vamos falar agora sobre um tema muito sério, que é o crime organizado atuando com os seus tentáculos para eliminar agentes públicos. Isso é muito sério. Nós tivemos nos últimos 20 anos aqui no Brasil, acredite, mais de 1 milhão de pessoas assassinadas. Agora, existe um determinado tipo de homicídio que corrói as estruturas fundantes do Estado Democrático de Direito. É aquele homicídio em que a organização criminosa elimina um agente público em razão do exercício da sua função. Esse é um crime gravíssimo. Esse ameaça a existência do Estado Democrático de Direito como um todo. E é nesse sentido que nós vamos agora analisar um crime gravíssimo. Questões ideológicas à parte, questões políticas à parte. É um fato gravíssimo esse que ocorreu. Depois de 6 anos, as investigações do caso envolvendo a morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes como efeito colateral, ao que tudo indica, foram concluídas. Ontem, a Polícia Federal prendeu 3 suspeitos apontados como mandantes dos assassinatos. O deputado federal Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o delegado Rivaldo Barbosa, que era delegado-geral, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A motivação, segundo o inquérito, cujo relatório tem quase 500 páginas, foi disputa de terras, nada a ver com crime político. E Marielle era vista como obstáculo aos interesses dos irmãos Brazão. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, explicou em conversa com a imprensa. Vamos ouvir. A motivação é complexa, até porque o crime organizado no Rio de Janeiro se dedica a várias atividades ilícitas, mas eu tenho aqui um trecho que eu gostaria de ler para as senhoras e para os senhores. Aqui impende destacar que este cenário recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução ora investigada, ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do projeto de lei à Câmara. Mais um parágrafo que me parece relevante. No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia. Me parece que de todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. Motivação econômica, portanto. Ainda segundo o ministro Lewandowski, a Polícia Federal apontou sabotagem da Polícia Civil do Rio de Janeiro nas investigações. Vamos acompanhar. Esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime,
que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país. E diante da prisão de Chiquinho Brazão, deputado federal, o União Brasil decidiu ontem à noite expulsar o deputado federal da sigla. Além disso, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão dos 3 suspeitos da morte de Marielle. Muito bem. Vamos tentar, então, fazer essa compreensão. A Polícia Federal ingressou nesta investigação porque o Brasil estava recebendo críticas dos organismos de defesa dos direitos humanos, organismos internacionais, como as comissões de direitos humanos da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Então, tendo em vista a repercussão internacional, essa é uma das hipóteses que autoriza a Polícia Federal a assumir a investigação. A Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Estadual, Polícia Comum, havia chegado aos executores, inclusive obtido uma colaboração premiada do motorista que transportou o Rony Lessa, vulgo Perneta, para o local onde foi executado com uma submetralhadora, matando o motorista da vereadora Marielle também, que se encontrava no local. Mas, grave isso, e essa é uma das características do crime organizado, a investigação parou nos executores. Ela não avançou em relação aos mandantes. E isso, agora, pelo menos consta do relatório elaborado pela Polícia Federal, um relatório de 492 páginas, que o chefe de polícia estava envolvido para impedir que a investigação avançasse a um segundo patamar. Além disso, uma última observação antes de abrirmos o debate: o deputado federal, Chiquinho Brazão, só pode ser preso em flagrante delito. Esta está na Constituição. Desde a diplomação, deputados federais e senadores só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Não existe prisão preventiva de deputado federal. E mesmo assim, efetuada a prisão em flagrante, o Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados, tem que ser convocada em 24 horas. E ela, por maioria de votos, metade mais um, tem que deliberar se a prisão é mantida ou não. Por que então ele está preso? Ele está preso por se considerar que ele pertence a uma organização criminosa. Integrar organização criminosa é o chamado crime permanente. Enquanto o sujeito integra a organização, o crime está sendo cometido. A consumação se prolonga, se protrai no tempo. E a todo momento ele está em flagrante delito. Daí ter sido autorizada a sua prisão. Vamos debater esse tema, um tema sério. Lamentavelmente, pouco importa a sua posição política ou ideológica. Uma jovem, uma moça, no começo da sua vida, teve sua vida ceifada. O motorista que lá se encontrava com ela, também que não tinha nada a ver com a história, assassinado. E uma organização criminosa atuando com seus tentáculos dentro do poder público. Portanto, gravíssimo. Temos neste momento que parabenizar a Polícia Federal pela conclusão desta investigação bem-sucedida. Eu quero ouvir nosso querido advogado de sucesso, jurista, professor Diego Tavares. Professor Capês, muito boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas debatedores, à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Eu acho que a premissa fundamental o senhor colocou aqui: independentemente da tua visão política, se você é de direita, esquerda, abaixo, acima, ao lado, ao outro, independentemente se você gosta da Marielle, se você acha que ela era uma revolucionária ou se você acha que ela era um grande atraso para a política do Rio de Janeiro, isso não importa, não cabe aqui nessa discussão.
O que importa e realmente não pode ser normalizado é que nós temos, como disse aqui o professor Capês, o crime organizado profundamente entranhado na estrutura estatal do Rio de Janeiro. Pegando novamente aqui a análise que o professor Capês fez, nós temos um deputado federal envolvido, nós temos um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado envolvido. Se você não sabe, conselheiro do Tribunal de Contas é um dos cargos de maior poder dentro da estrutura do Estado. É o cara que põe medo do prefeito até o governador. Nós temos o chefe, o comandante-geral da Polícia Civil, a polícia responsável por investigar crimes envolvidos nesse crime. Nós temos um policial militar aposentado, Rony Lessa, que inclusive é egresso do BOPE, a tropa de elite da PM carioca, aquela lá que no filme diziam que no BOPE corrupto não entra, pelo jeito não é bem assim, aquela história de faca na caveira e nada na carteira que virou meme pelo Brasil inteiro, parece não ser uma verdade. Isso não pode ser normalizado. Porque hoje o cidadão carioca, diante do que nós estamos narrando aqui, diante de um crime desse, ele está refém absolutamente de todo mundo. Ele vive uma epidemia de violência no Estado e ele não pode recorrer nem à polícia, não pode recorrer nem ao deputado eleito, não pode recorrer ao Tribunal de Contas, que é quem cabe fiscalizar o Estado do Rio de Janeiro. O cidadão carioca está refém absolutamente de tudo e de todos. Então, é lamentável, é triste que nós tenhamos que ver um estado maravilhoso como é o Rio de Janeiro se destacando do restante do território brasileiro, que também não é muito diferente do que está acontecendo lá. Eu digo sempre que o Rio de Janeiro está sofrendo esse processo de ter o crime organizado entranhado na sua estrutura de forma mais acelerada, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Eu não quero ser aqui um alarmista, ser aqui ficar pregando apocalipse aqui, mas o Brasil precisa mudar, nós precisamos abrir os olhos e não ver isso com normalidade. Porque não é normal, nós temos tantos criminosos, nós temos um estado inteiro, um dos estados mais ricos do Brasil, trabalhando não pela sociedade, mas para enriquecer facção criminosa. Isso é um completo absurdo. Ou o Rio de Janeiro e o Brasil mudam, ou infelizmente o Rio de Janeiro e o Brasil vão acabar. Paulo Loyola, essa investigação traz à conclusão fatos que não são totalmente surpreendentes no Brasil, mas são preocupantes. Você tem um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas, responsável por julgar as contas do segundo maior orçamento estadual do país, que é o do Rio de Janeiro. Você tem um policial militar que integrava um grupo de elite. E, evidentemente, o chefe da Polícia Civil acobertando a investigação. O crime organizado, normalmente ele se infiltra em casos de corrupção, licitação fraudulenta, superfaturamento, dano ao patrimônio público. Nós estamos vendo aqui uma organização criminosa formada por agentes públicos de elite, graduados, participando de crimes gravíssimos, violentos, que normalmente eram reservados às grandes organizações internacionais e nacionais de narcotráfico, ou outras paridas no seio das polícias, ou quando tem policiais que querem fazer eliminação de pessoas de interesse da investigação, que podem ameaçar a sua organização, ou mesmo organizações de matadores por aluguel. Agora, esse tipo de ação é a eliminação de um agente público, no caso, uma vereadora, em razão de disputa por terras, posse de territórios sem escritura pública, por detentores, ocupantes do ápice da cúpula das organizações do Estado, mostra a falência total do Estado e o grau de comprometimento com as organizações criminosas a que chegou o Estado brasileiro. Gostaria muito da sua análise. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os companheiros da mesa. É um dia que traz algum tipo de alento à justiça brasileira. Eu gostaria aqui, antes de tudo, de dar os parabéns para a Polícia Federal, que conseguiu elucidar esses crimes. Agora, tem muita coisa a ser dita sobre isso. Esse caso não é um caso simples. Esse caso é um caso que, com o perdão da discordância, é absolutamente político. É político porque envolve vereador, é político porque envolve deputado, é político porque envolve um chefe de polícia civil indicado por políticos.
E é político porque envolve um conselheiro do TCE, e isso é o que sabemos até agora. E eu gostaria aqui de já deixar de cara a minha opinião, que para mim este é o início do processo de investigação, que ainda vejo pontas abertas neste processo, mal explicadas. Eu morei a 2 quilômetros do bairro de Rio das Pedras durante 14 anos. Sou carioca, conheço bem e acompanhei muito de perto o surgimento das milícias no Rio de Janeiro. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, esse crime é, sem sombra de dúvida, fruto da certeza de impunidade com a qual a milícia, o tráfico e os poderes paralelos do Rio de Janeiro se comportam, não só no Rio de Janeiro, mas também fora do país. Segundo, a família Brazão é uma família extremamente relacionada dentro da política carioca, com diversos espectros ideológicos da política carioca, que teve seu voto, por exemplo, de nomeação ao Tribunal de Contas do Estado, negado por somente 2 deputados estaduais naquele momento, Marcelo Freixo e Molon. Então, o Alessandro Molon. Agora, esse mesmo grupo tem a si atribuídos uma série de crimes jamais solucionados e jamais investigados. O caso da Marielle foi, por intervenção federal, solucionado. Já houve histórico de vereadora, que no caso a vereadora Cidinha Campos, ameaçada na plenária com falas do Brazão dizendo: olha, vagabundo eu já mandei matar, vagabunda nunca. Então esse é o nível do que a gente está vivendo no Rio de Janeiro neste momento histórico. Esse mesmo político já foi incensado, ele e seu grupo, por exemplo, pelo prefeito e pelo governador hoje do Rio de Janeiro. A gente tem nas forças de segurança do Rio de Janeiro, como já foi dito aqui inclusive pelo companheiro Diego, uma intervenção de uma relação política dessas forças paralelas completamente inaceitável para uma democracia. A gente tinha naquele momento histórico, e isso é uma das coisas que me fazem duvidar muito, somente, Capês, 8 vereadores de esquerda. O que me parece injustificável a questão da morte de uma dessas vereadoras, que seria substituída por outra vereadora também de esquerda, pois era do PSOL, para justificar somente uma disputa territorial. Repito, esse caso me parece estranho e eu não duvido que haja os interesses territoriais, porque esses interesses territoriais, para quem cresceu na Zona Oeste como eu, são absolutamente comuns de ver no Rio de Janeiro. Agora, não se pode isolar deste processo o quanto se naturaliza a violência contra mulheres e principalmente contra mulheres negras. A gente tem dentro do relatório uma fala do Rony Lessa tentando explicar para a família Brazão que aquilo poderia dar problemas e teria consequências maiores e foi absolutamente ignorado em função desta certeza de impunidade que o crime organizado tem hoje no território do Rio de Janeiro. A gente precisa lembrar, e este crime é político sim, porque o Rivaldo Barbosa, delegado de Polícia Civil, foi colocado no cargo um dia antes, pelo Coronel Braga Neto. Apesar de haverem diversas indicações de que ele já tinha problemas em termos de corrupção, em termos de envolvimento com o crime, isso foi ignorado. Uma outra coisa, o Rio de Janeiro, hoje, deveria ter uma intervenção federal. A grande prova que a gente está tendo com este crime é que as forças políticas do Rio de Janeiro são incapazes de resolver o problema do crime organizado no Rio de Janeiro. E aí quero falar uma coisa a mais. Quem distribuiu fake news, quem disse que Marielle e Freixo eram envolvidos com o crime, vocês deveriam ter vergonha e vocês têm sangue na mão de vocês. E por último, eu quero lembrar que muitos desses PMs envolvidos com o crime já foram, inclusive, 16 deles, homenageados
em câmaras legislativas cariocas. A gente precisa rever de maneira muito séria a relação da cidade e do estado do Rio de Janeiro com o crime organizado, que inclusive hoje está sendo exportado para outros lugares do país. Muito bem, vamos então acompanhar agora o comentário da Deise Ciocari, lembrando que apontamento de desídia da Polícia Civil no prosseguimento das investigações para apurar os mandantes. E desídia no grau mais elevado, o chefe da Polícia Civil e, ao mesmo tempo, diretor da divisão de homicídios, responsável pela divisão de homicídios. E, além disso, também apontas com relação ao promotor que, não nesse caso envolvimento, mas desídia ao efetuar o controle externo da atividade policial. Tudo isso consta do relatório da Polícia Federal. Então, repito, um crime grave, um crime que demonstra os tentáculos das organizações criminosas. Nós temos organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes contra a administração pública, com grande simbiose com autoridades públicas, o que realmente é preocupante. Deise Ciocari, como é que você analisa isso dentro do Brasil, um país entre as 10 maiores economias do mundo, a segunda maior economia do Hemisfério Sul, a maior extensão territorial do Hemisfério Sul, o maior país da América Latina, uma pujança econômica, e nós não conseguimos sair desse nó que é a criminalidade organizada, a violência e a justiça social que dominam há décadas no nosso país. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas de mesa, quem está nos assistindo. Eu começo aqui a minha fala estendendo também o que o Paulo falou no início da fala dele, assim, os cumprimentos à Polícia Federal, né? Porque depois de 6 anos a gente finalmente tem os nomes e pelo menos se encaminha ao final dessa investigação, né? Eu acho que a Marielle, ela representa as minorias que são tão castigadas aqui no Brasil, né? Então, finalmente, acho que também tem um ponto da pressão da sociedade civil, a pressão de uma boa parte da imprensa que não desistiu, que todos os dias estava ali perguntando quem mandou matar a Marielle. Então, finalmente, a gente consegue chegar perto dessas respostas. A gente tem um problema aqui no Brasil, eu duvido que exista uma pessoa que diga que se sente segura quando sai às ruas. Isso não existe, né? E tem um outro ponto que a gente tem que pensar sempre, que é a questão da impunidade, como o Paulo falou aqui. Eu vou lembrar alguns fatos em relação ao Domingos Brazão, só para a gente ver como que essa certeza da impunidade, ela acaba ficando tão forte que a maioria dessas pessoas, elas agem realmente acreditando que não vão ser punidas. O Domingos Brazão, em 2019, ele foi indiciado por obstrução de justiça. Em 2023, o nome dele apareceu na delação do Elcio Queiroz. Ele foi 5 vezes deputado estadual pelo Rio de Janeiro e ele teve o nome dele várias vezes envolvidos em escândalos de corrupção, improbidade administrativa e fraude. É um personagem extremamente conhecido, foi afastado do TCU por compra de votos. E mesmo assim, estava circulando, continuava recebendo menções honrosas com a certeza da impunidade. Para não fazer a mesma avaliação dos meus colegas e trazer um outro olhar, que acho que a formação na sociologia e na antropologia acaba fazendo isso com a gente, mas a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil, que vem desde a República Velha, que é a questão do coronelismo e dos ismos na política brasileira, né? Coronelismo, mandonismo, clientelismo, que tem desde a formação do nosso Estado e acabam fazendo com que essas famílias políticas, elas vão se perpetuando no poder e acabam fazendo o que elas bem entendem, porque elas têm a certeza da impunidade. Como que isso acontece? Acontece através de uma população que não tem um acesso à educação, através de uma população que torce para político, que não questiona os políticos quando eles chegam ao poder. É isso que vai perpetuando e permitindo que famílias como a família Brazão continuem no poder, mesmo depois de 5 vezes deputado estadual apontado em escândalos de corrupção, mesmo aparecendo o nome dele na delação do Elcio Queiroz. Então, a gente tem que começar a questionar também e não torcer para político, porque isso acaba perpetuando essas famílias no poder. Comandante Robson Farinazzo, estamos agora, são 14 horas e 30 minutos, meu comandante. O senhor é especialista em segurança internacional, comentarista de guerra e de paz também.
Nós estamos falando da guerra do Oriente Médio, da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas no Brasil, nos últimos 20 anos, 1 milhão de pessoas foram assassinadas. 1 milhão de pessoas em 20 anos. Dividindo isso, dá o quê? Dá 1 milhão, dá 50 mil pessoas mortas por ano. É um Vietnã americano por ano. Um Vietnã americano por ano. Como é que você analisa essa questão do crime organizado? Outros países têm problemas com terrorismo. Nosso problema é um terrorismo de tráfico de drogas, terrorismo de milícias. Como sair dessa situação? A que ponto nós chegamos, coronel, comandante? Olha só, eu vou pegar a carona no que o Paulo e a Deise falaram. A gente tem que lembrar o seguinte, que esse fenômeno no Rio de Janeiro não é novo, né? Você pega aí nos anos 1950, tinha o famoso homem da capa preta. Quer dizer, precisava de uma reforma política para você desvincular tanto o poder político de certos vieses econômicos que a gente sabe da onde vem o financiamento. Agora, ninguém quer fazer essa reforma política. Toda vez que você fala numa reforma política, ou numa reforma, talvez seja o caso não só de uma reforma política, de uma reforma constitucional, ninguém quer fazer. Então é muito difícil alterar esse quadro. Vai ser muito difícil alterar esse quadro, porque você para pensar o seguinte, o caso Marielle, ele se arrastou, né? Foi no governo Temer que ela... Foi 2018 que ela... logo depois das eleições. Foi de 2018, já, exatamente. Quer dizer, ele passou, mesmo com uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, não se conseguiu esclarecer. Então, eu acho muito difícil, com a configuração atual que a gente tem, da legislação, do quebra-cabeças político, né? E mesmo do aparato da segurança pública, a gente tem novidades positivas no Rio de Janeiro. No curto prazo, eu não vejo essa possibilidade. Infelizmente. Muito bem. Bom, o deputado federal Chiquinho Brazão, preso ontem após ser apontado como mandante da morte de Marielle Franco, a vereadora, foi elogiado em seu último discurso no plenário da Câmara dos Deputados, no dia 13 de março, sendo chamado de legenda ou lenda que orgulha o Rio de Janeiro. Vamos acompanhar esse trecho. É com muita satisfação que venho aqui apresentar ao subtenente Cunha e o Maico, são vereadores de Natividade, ao município do Rio de Janeiro, são muito atuantes e vieram aqui para defender o seu município e pedir, né, que nós, como deputados federais, possamos estar sempre defendendo ali e levando para o município o que o governo federal possa realmente somar, e principalmente nesses momentos que estão passando esses municípios devido às grandes chuvas, às enchentes e todos os problemas. Muito obrigado, deputado Chiquinho Brazão. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, seus convidados aqui no Parlamento Federal. Estão bem representados pelo deputado Chiquinho, aí é uma legenda que orgulha o Rio de Janeiro e a nós todos no Parlamento Federal. Muito obrigado. Deputado federal Pompeu de Matos, né, com uma gravata estranha, mas também não dá para ele adivinhar também. Venhamos e convenhamos, né? Talvez hoje ele não faria esse elogio. Mas que fora, que azar que você deu, não? Que hora que você foi elogiar?